Instalando o gerenciador de banco de dados MySQL 8.1 em um computador com Windows. Olá, eu sou o professor Marcos Nilsson e nessa aula eu vou demonstrar como fazer então algumas coisas importantes, que é a instalação e configuração básica do MySQL, para que você possa estar iniciando e parando o seu serviço de banco de dados. Então, um resuminho, nós vamos aprender onde baixar o instalador, né? Nós vamos aprender a instalar o MySQL, vamos aprender a configurar o serviço, como que o MySQL roda de forma automática, né? E por que às vezes ele não está no ar, o que acontece, o que a gente faz quando isso acontece, do serviço não estar conectando, os clientes reclamarem que não conseguem se conectar ao banco de dados, e vamos aprender também a configurar as credenciais do root. Também daí, após isso, nós vamos fazer a instalação de um utilitário, que é o Workbench. O utilitário Workbench ele vai servir para a gente fazer um acesso ao banco de dados, visualizar os bancos criados dentro desse servidor de MySQL. Porque o MySQL sozinho não vem com o gerenciador de banco, então a gente deve instalar ele separado. Existem muitas opções no mercado, mas a versão oficial aí da própria MySQL se chama MySQL Workbench. Então vamos lá então para nosso processo de instalação, né? Então vamos ver como nós instalamos o MySQL. Então, dentro da página do mysql.com, então naveguem até o site da MySQL, né? Nós teremos então aqui em cima, hoje então é dia 20, né, de julho de 2023. Então, nesse layout que a página tem agora, então o link de download está aqui em cima. De vez em quando, quando o tempo passa, né, vocês estão assistindo os vídeos e os links já mudaram de lugar. Mas hoje a gente vai fazer então o download, clicando aqui no link Downloads. Vocês devem escolher as versões do MySQL, versão Enterprise Edition, né? Então, versão para cluster. Mas a que importa para nós nesse momento aqui, e que vai ser utilizada nessa aula, é a versão de comunidade. Versão gratuita que é para a comunidade. Dentro da versão de comunidade, nós teremos várias opções de downloads. Utilize então esse quarto link, que é o MySQL Community Server. Dentro dele, nós então teremos aqui as opções de versão. Uma coisa interessante é que há 2 dias atrás então foi lançada a versão 8.1.0. Vejam só, a release é 0, é a primeira compilação que foi publicada, então nós estamos aqui quentinhos aqui vendo isso aqui, acabou de ser lançado. E esse MySQL Community Server se chama MySQL Community Server 8.1.0 Innovation. É uma coisa interessante, deve ter coisa bem boa nessa versão nova. Acabou de sair do forno. Aqui então nós temos aqui o link da versão. Vocês podem escolher versões antigas, caso queiram utilizar a 5.7 ou a 8.0. O MySQL, então, ele tem muitas versões. Tem o MySQL 4, 5, 6, 7, 8, né? E algumas das versões estão sendo mantidas e outras versões não são mais mantidas pela própria MySQL. Nesse nosso roadmap, nesse momento aqui, nós temos então apenas essas 3 versões. Caso você precise de versões que não estão nessa lista, né, você pode usar o botão Archive, e aqui dentro então você terá várias versões, o total das versões que já foram lançadas, vamos ver até onde, a gente consegue baixar até as versões 5 aqui, ó. Então, da 5.0.15 até a versão 8.0. São versões que já saíram da manutenção, não estão mais em manutenção, mas são versões de arquivo. Porque às vezes você tem uma versão específica instalada no cliente, você tem que reinstalar a mesma versão e não consegue esses reinstaladores. Então é muito importante que vocês saibam que existe essa opção. Vocês têm que saber qual versão vocês instalam e quando vocês reinstalam o produto, usar o mesmo instalador. Então isso aqui facilita muito o nosso trabalho, né? Muito bom isso daqui mantido pela MySQL. Seguindo então, além da versão, nós vamos então escolher a versão 8.1, vamos escolher a versão mais nova hoje para ver. E aqui vocês vão escolher o sistema operacional de destino. Por padrão, como nós estamos numa máquina Windows, já selecionou tudo para mim, mas vejam que vocês podem escolher para Ubuntu Linux, para Debian, para SUSE, Red Hat, Fedora, Linux genéricos, né? Também para um Linux da Oracle, que eles têm uma versão própria deles,
e o macOS, caso você quisesse rodar num servidor Mac. Bom, vamos voltar então para o Windows. E quais desses 3 botões eu vou escolher? Vejam que as 3 opções têm basicamente a mesma coisa, mas elas são diferentes. Esse MS Installer é o que nós vamos baixar. Vejam que é a versão menor, mas não vamos baixar porque é a versão menor. É porque é o Microsoft Installer. Esse arquivo vai fazer toda a instalação de forma automática utilizando o wizard que nós já conhecemos lá, que é Next, Next, Finish. Esse outro aqui é um arquivo de zip. Apenas vai ser os arquivos compilados, vão ser descompactados na pasta, e aí você tem que fazer toda a configuração manual. E esse aqui tem, além do zip, é o dobro do tamanho, porque ele tem os arquivos de debug, né? Ou seja, dentro da instalação, da compilação, foram mantidos as mensagens de debug para que você possa fazer qualquer tipo de análise aí dentro do teu código quando você está usando o MySQL para desenvolvimento e acontecem erros estranhos, né? Então, isso aqui é mantido. O que interessa para nós é essa primeira opção. Selecione então o primeiro botão aqui, MySQL Installer, né? Ele é para x86 64 bits, mas na verdade a instalação é apenas 64 bits. Clique no botão Download, aí ele pede que você se registre na página, não é necessário, apenas clique nesse link aqui embaixo e o download vai aparecer. Eu já baixei anteriormente a versão, está aqui, para a gente não perder o tempo do download, então eu vou apenas abortar, vocês cliquem em salvar, escolham um local que vocês encontrem no seu computador e salva. Tá? Depois que você fez o download, né, vá até a pasta de downloads do seu computador, onde você escolheu salvar o arquivo, e verifique que nós temos então o MySQL 8.1 WinX64. Então, a versão de instalação para 64 bits. Abriu então o nosso setup. Então, o que eu falei lá de nós instalarmos o wizard de MySQL Installer, né? Então, aqui a gente tem, ele fez as verificações iniciais. Caso fosse necessário, ele também daria um aviso para a gente, dizendo que teria que baixar algum pacote como um Visual C Redistribute ou alguma outra DLL, alguma funcionalidade do Windows que não está presente nessa instalação. Então, a gente deve instalar o MySQL utilizando o wizard, que é mais fácil, né? Então, apenas vamos seguir o procedimento. Next. Aceitar os termos. Recomendo que vocês leiam com atenção, se vocês se preocuparem com o que a MySQL pode fazer e executar você numa operação de fiscalização. Então, tudo está aqui dentro. Mas é bem tranquilo, é uma versão de comunidade aí. Vamos avançar. E aqui vocês devem escolher, então, qual o tipo de instalação vocês vão fazer. A versão completa, custom ou typical. Nós vamos escolher a custom para que nós possamos ver as customizações que dá para fazer. O que nós temos de opção? Nós podemos marcar e desmarcar opções de instalação nesse installer, dizendo assim, não quero que tenha documentação. Então, escolhe o X aqui e nenhuma dessas funcionalidades será adicionada nessa instalação. Se vocês quiserem as ferramentas de desenvolvimento, então ele vai colocar umas bibliotecas de C e C++, recomendo que deixe marcado. E aqui então o MySQL Server e o programa cliente, que é um terminalzinho para que você possa estar acessando sem interface nenhuma, apenas via terminal de comando, o servidor do MySQL. Tá? Vamos lá. E aqui embaixo, a parte importante, que é o local onde esse MySQL está sendo instalado. O MySQL por padrão, então, vai ser instalado no seu computador, na pasta de arquivos de programas, dentro da pasta MySQL e MySQL Server 8.1. Caso você não tenha espaço, pode fazer a troca dessa pasta sem problema nenhum. Clica no botão Next e aí está tudo pronto, faça a instalação. Aguarde alguns instantes a preparação da instalação. Nesse momento, então, ele faz a checagem do disco, verifica se tem espaço, verifica se existe alguma instalação sendo executada junto com essa instalação e aborta a instalação se isso existir. Verifica se o teu MySQL já não está instalado, ele dá os avisos necessários, né? E quando ele termina essa primeira checagem, então ele começa a fazer a atualização dos registros e a cópia dos arquivos. Nós já estamos no processo da cópia, o processo é bem rápido, né? E pronto. Depois que ele fez isso, vem marcado aqui embaixo uma opção bem importante que é a configuração. Se vocês não configurarem o MySQL,
Então, vocês não vão conseguir acessar o servidor de banco de dados. Vocês precisam fazer a configuração. Ele instalou os arquivos, mas nada foi configurado. Então, agora, nós vamos colocar qual vai ser a porta, qual vai ser o nome do serviço e a senha do root. Então, deixe essa opção aqui marcada e clique no botão Finish. E aí, vocês vão visualizar outra janela. Aquela janela foi embora. Deixa eu fechar esse aqui, o link do download. E agora a gente tem uma outra janela. Então, aqui é a tela de boas-vindas do MySQL Configurator. Então, bastante simples o que vai acontecer agora. Vamos apenas utilizar as configurações padrões. Aqui vocês têm o tipo de configuração padrão. Vocês têm 3 opções de MySQL para rodar. A versão de desenvolvedor, a versão de servidor e de servidor dedicada, que vai usar o máximo dos recursos do teu computador para o MySQL. Então, quando você tem um computador que é exclusivamente para servidor de banco de dados, o banco já é grande, já tem 20, 30, 100 GB de tamanho, e essa aqui é uma opção muito boa para começar a instalação. Né? Normalmente nós instalamos um servidor desse tamanho em uma máquina Linux, e você que está assistindo essa máquina provavelmente agora é um aluno ou então um desenvolvedor que vai fazer a instalação dentro da sua própria instância Windows. Né? Então, já vem marcada a versão desenvolvedor. Eles imaginam que nós somos desenvolvedor fazendo isso, né? Eu também sou desenvolvedor. Aqui tem uma opção importante. Esse protocolo TCP/IP roda em cima da porta 3306. Caso essa porta esteja em uso no seu computador, você vai ter que escolher uma nova porta, porque senão você não vai conseguir startar o servidor de banco de dados. As portas, elas são de uso exclusivo, e quando você sobe o servidor, se tiver outro programa utilizando essa porta, você terá então um problema de binding, de mensagem de binding de porta, e você não consegue startar o teu servidor. Então isso aqui é bem importante, que você utilize uma porta que esteja livre. Caso você não saiba se a tua porta está livre ou não, deixe essa porta aqui por padrão, né? Mas se a porta estiver em uso, aí você vai ter que retornar na instalação e trocar a porta para 3307, 3308, né? Então, nosso MySQL, por padrão, 3306. E aí, o protocolo Piped Name, a gente não utiliza, e Share Memory também não. E eu nunca utilizei ainda esse X-Protocol Port aqui, que roda em cima dessa outra porta 33060. Nós vamos utilizar por padrão com os clientes TCP/IP a porta 3306. Todos os programas que eu conheço, tanto de clientes Java, clientes .NET, clientes já instalados, né, eles vão estar sempre utilizando a porta 3306. Esse protocolo aqui, eu vou ser sincero que eu não conheço ele profundamente para comentá-lo, então eu vou deixar ele de lado e vou comentar apenas a porta 3306. Então, retornando, essa é a porta onde o seu serviço estará executando. E aqui embaixo, você já deve marcar isso aqui para que o instalador configure a abertura dessa porta 3306 no firewall do Windows. Caso contrário, os clientes não vão conseguir fazer acesso a esse computador, porque a porta vai estar bloqueada. Né? E aí, tudo certo, avança. Agora pede a senha do root. Como essa máquina é de desenvolvimento, eu vou mostrar a senha que eu vou utilizar aqui para vocês. Ó. Root é o nome do usuário mestre do MySQL. Então, esse usuário tem permissões de administrador e pode fazer qualquer coisa com qualquer banco de dados instalado dentro desse servidor. Então, como é uma máquina de desenvolvimento, eu vou usar a mesma palavra root. Então, nosso usuário é root e a senha vai ser root também. Ele vai avisar que essa senha é fraca. Essa máquina é de desenvolvimento. Caso vocês estivessem trabalhando com uma máquina que é um servidor do seu cliente, já tem dados importantes, sigilosos, ninguém pode acessar isso aí, só administrador de rede, então coloca uma senha forte aqui dentro. Né? Inventa uma senha forte, usa o gerenciador de senha, gera a senha pelo gerenciador, uma senha que não pode ser lembrada, e coloca essa senha aqui como root do teu servidor. Só por curiosidade, se você quiser gerar uma senha, usa um gerador de senha da internet. Gerador de senhas aqui, você vai ter inúmeras opções. Eu gosto desse aqui do Avast, que já sugere como segunda opção da pesquisa. E aí você vai
Então, gerar senhas com o comprimento que você quiser, 20, 30 caracteres, e aqui você pode escolher as opções que vão estar dentro dessa senha, e cada vez que você clicar aqui, ele gera uma senha nova para você. Então, vou fazer uma senha, vou sugerir uma senha aqui, ó, com 20 caracteres, e tem letras maiúsculas e minúsculas aqui no meio. Copia, e está feita a senha, caso você queira utilizar essa senha como tua senha de root. Tá? Então, agora eu não sei qual é a senha, eu vou ter que utilizar um gerenciador de senha, anota ela num lugar seguro aí, porque essa senha também não vai ser possível de ser memorizada, né? Então ela tem que estar anotada num local bem seguro. Bom, voltando aqui, como o nosso processo é de demonstração, vou utilizar uma senha simples chamada root. E aqui embaixo, caso necessário, você poderia também estar fazendo um novo usuário, né? Então, vamos supor que você quer colocar um acesso específico para uma pessoa. Aqui você precisa apenas então usar o botão adicionar, dar o nome desse usuário aqui, diga quais hosts ele pode acessar, qual que é o host que pode acessar esse computador, ou só o localhost, escolhe o tipo de autenticação e coloca a senha aqui. E adiciona ele, tudo certo. E aqui o role significa o papel que ele tem dentro do banco de dados, ou seja, vem com um papel pré-definido para que esse usuário faça coisas como backup, por exemplo, né? Então, o usuário é administrador do backup. Então, eu poderia criar aqui, ó, backup. Coloco essa senha aqui, não vou por vou inventar uma senha aleatória de novo aqui, ó. Vou copiar. E esse usuário do backup, ele, então, agora tem uma senha forte. E ele tem o papel de ser o nosso administrador. Então, além de ter um root, um superusuário, nós criamos então um usuário de backup. O usuário de backup, para quê? Para fazer backup, para copiar seus dados e você não ter um chilique e surtar quando o servidor morrer. Porque tenha certeza de uma coisa, todo servidor em algum momento ele morre. E aí você tem que ter condições de restaurar esse servidor. Ou seja, apenas uma queda de energia, que ele é restaurado, ou às vezes uma queda crítica desse sistema operacional, que você perde o sistema operacional, você perde um disco, você perde arquivos e você tem que fazer a restauração de backups. Reinstalar tudo e subir e voltar backup do cliente. Então, isso aqui é bem importante estar no seu olhar, na sua atenção e você focar em cima disso aqui. Terminando isso aqui, nós já temos então o nosso usuário pronto. Lembrem que a nossa porta de acesso é 3306. É importante, anota isso aí, 3306. Anota o nome do usuário e a senha que nós colocamos. Daí finaliza aqui. E agora vem o nome do serviço. O que é um serviço? O MySQL em si, ele não vai sair rodando automaticamente todas as vezes que o teu computador iniciar. Então, nós vamos instalar aqui um serviço dentro do Windows. Ou seja, essa ferramenta vai pegar o programa, vai fazer configurações especiais para nós, de tal maneira que o serviço vai aparecer dentro dos serviços instalados do Windows. Se você ainda não conhece sobre o serviço, eu recomendo que você estude sobre isso, porque os serviços eles são utilizados para sistemas serem automáticos, para que os processos sejam autônomos. Dentro da minha lista aqui, então eu não tenho ainda o serviço do MySQL instalado, e agora eu vou finalizar. Então nós vamos configurar o serviço. O serviço, então, ele tem um nome de execução, um nome que identifica ele dentro da lista de serviços, e vocês escolhem, então, ele aqui. Por padrão, não precisa mudar esse nome, já vem o nome MySQL 8.1, que significa MySQL versão 8.1. Aí aqui vocês têm a marcação que se ele estiver marcado, o serviço vai iniciar automaticamente quando o Windows iniciar. Mesmo que o usuário não faça nada, só ligou no botão, esse banco de dados vai iniciar automaticamente. E aqui então está a credencial do usuário, que é utilizada para startar esse serviço. Então, dentro do conceito de papéis e de permissões, existe quem executa, quem é a pessoa que está executando aquele papel. E aqui nós temos por padrão o System Account, uma conta do sistema que inicia os serviços. O padrão do Windows é que todos os serviços executem por essa conta. Mas existem momentos especiais que vocês têm que colocar um usuário específico para fazer o serviço. E aí vocês vão definir isso aqui em Custom User. E aqui dentro, então, vocês vão definir o nome do seu servidor de domínio, o nome do usuário e a senha dele.
No nosso caso, nós vamos manter para que inicie automaticamente pela conta do sistema. Terminando isso, avança. Aí vem uma pergunta de permissões, se nós queremos então dar todos os acessos para que o Windows Service acesse aí as informações do serviço, você diz sim ou não. Você pode escolher que não, que sim, a questão de acesso hoje é importante. Deixa marcada a primeira opção para que tudo funcione. E reparem que aqui em cima está mostrando uma pasta diferente da instalação. O programa foi instalado em Program Data, em Program Files, arquivos de programa. E os dados do banco de dados, por padrão, são instalados nessa pasta chamada Program Data MySQL 81 Data. A gente já vai dar uma espiada nela depois de terminar a instalação. Aí avança e pergunta se vocês querem criar os bancos de dados de exemplo. Eu vou marcar os dois aqui, né? E vou terminar a instalação. Agora, nesse momento, toda a configuração foi feita e a gente vai executar a configuração. A gente preparou a instalação, configurou os parâmetros de start do banco, a porta, o firewall, configuramos o nome do serviço e agora a gente vai poder acompanhar se tudo que a gente configurou está certo. Então, vamos lá. Clica no botão executar e acompanha a execução das tarefas sendo feitas. Então, nesse momento está iniciando o banco de dados, o espaço do banco de dados, já criou, atualizou as permissões, está startando o servidor, o serviço, olha só, última tarefa, criando os bancos de dados de exemplo. E essa demora um pouquinho também, porque ele está escrevendo no disco. Tudo pronto, olha que legal, 100% das tarefas executadas com sucesso. Dá um Next e Finish. Nesse momento, então, nós conseguimos fazer a instalação do MySQL. Então, nós temos as duas senhas aqui, vou deixar elas separadinhas. O serviço, então, eu vou atualizar a tela aqui dos services. Como é que eu abri os services? Vou abrir de volta. Cliquei no botão iniciar e escrevi serviço. Serviços. Ó. Os serviços do Windows, ou services, eles têm a lista de todos os serviços que a Microsoft executa dentro do teu computador. Veja quanta coisa tem aqui rodando no teu computador. Às vezes você nem tem noção que tudo isso está aqui. Né? Vamos olhar então o MySQL. Ó. Apareceu então na lista a palavra MySQL 81. Lembra que esse aqui é o nome que eu coloquei como service lá atrás na configuração? Ele está aqui. Eu quero mostrar que essa tela tem botão de play aqui, botão de stop, de pause, e aqui também tem as funções. E se eu der 2 cliques aqui, eu vou abrir a tela de configuração do serviço. E aqui eu estou vendo então algumas informações que são importantes para o processo, que é o nome do serviço, a linha de comando onde o programa está sendo executado. Então o nosso serviço se chama mysql.d e ele, por padrão, está abrindo o arquivo de configuração do MySQL da onde? Desse nome aqui. No argumento default files, a gente tem C, program files, data, MySQL, server, my.ini. Esse arquivo aqui é o arquivo que contém todas as configurações para a gente fazer a configuração que a gente fez pelo wizard num arquivinho de texto. Tá? Tá aqui. É só você olhar isso aqui. Então, aí o nome do serviço que ele subiu na memória. E aí, se eu quisesse parar o serviço, ele está rodando. Ó. Vamos ver se é verdade que ele está rodando? Vamos abrir o gerenciador de tarefas do meu computador e verificar se esse nome que eu falei aqui, ó, que é o MySQLD, está na lista de execução. Então, eu vou colocar em ordem alfabética os meus serviços e vou verificar. Olha ele aqui, MySQLD, MySQL Daemon, está rodando aqui na pasta de forma automática. Eu vou clicar no botão parar e você vai ver que ele sumiu da lista do lado de cá. Eu vou startar novamente o servidor e o MySQLD apareceu novamente na lista. Viram como é fácil de gerenciar? Então, o que é importante entender? Que quando o serviço está parado, nenhum cliente consegue conectar com o banco de dados, então você terá erros de conexão. Então, a primeira coisa, quando você tem um servidor e não está conseguindo conectar com ele, então você vai ver se o servidor está rodando esse serviço. Então, aqui, ó, simples de ver no Windows, né? Está rodando, vou startar ele novamente. E aqui tem o tipo de inicialização. Caso você esteja com pouca memória,
esteja com pouco recurso, queira economizar um pouco da tua máquina, você pode usar esse tipo de inicialização aqui e colocar ele para manual. Então, se você fizer o tipo de inicialização manual, o serviço não vai ligar automaticamente, não vai subir na memória automaticamente quando você ligar o teu servidor ou o teu computador de casa. Então, ligou o computador, se aqui tiver marcado manual, o service não sobe. Não sobe automaticamente. E aí você terá que clicar no botão iniciar para ele poder fazer isso. Como a gente está pensando em banco de dados e a gente não quer ter esse tipo de problema, a gente mantém a opção automático. Caso seja necessário também, você pode pegar e desativar o serviço completamente. Você não quer que inicie mais esse serviço quando o computador ligar e nem que as pessoas consigam startar esse serviço. Desativa ele e o botão de inicializar não vai mais ficar disponível. Olha, eu desativei, cliquei no botão aplicar, ele desligou as possibilidades de startar o serviço. Então, não consegue subir esse serviço de forma pelo gerenciador de serviço, somente por linha de comando. Vamos voltar aqui para automático e aplicar, vejam que o botão habilitar voltou. Pronto, aqui sumiu da lista, está parado o serviço, vou startar. Olha que molezinha, né? Então a gente aprendeu um pouquinho sobre serviços. Mas aprendam mais sobre o serviço, aprendam como colocar, como configurar. Vocês podem tirar o serviço, vocês podem mudar o nome do serviço. Tem muitas chaves de registro que permitem vocês fazerem isso aí. Mas para o momento aqui, a gente já consegue gerenciar o nosso banco de dados. Aqui sempre vocês têm aqui o status, que ele está em execução. Também, se eu clicar aqui, ó, é a mesma coisa, eu paro o banco de dados e ele vai sumir o status e fica branquinho. Estão vendo? Vou dar um play novamente. E o serviço está aqui. Esse último botão, por curiosidade, é um reboot. Então, você clica em reiniciar, ele vai parar e startar o serviço de forma automática para vocês. Tá? Então, nosso MySQL está instalado e funcionando. Agora, como que a gente sabe o que tem dentro do banco de dados? Como é que a gente acessa o banco de dados? Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a instalação do utilitário Workbench. Então, novamente, vamos para a internet e utilizar o site do mysql.com. Existem muitos utilitários de gerenciamento de banco de dados para MySQL. Como o MySQL não vem com o utilitário padrão na instalação, ele é um complemento adicional da instalação por causa da questão de tamanho, né? Por causa da questão de que roda em servidores que não têm interface gráfica, ele não vem com o seu gerenciador de banco de dados instalados na máquina que quando você baixar o servidor. Na primeira instalação não veio o Workbench. Então a gente pode fazer essa instalação novamente clicando aqui e a gente vai ter um segundo link de download dentro do MySQL Community, que é o MySQL Workbench. Primeiramente nós baixamos esse link aqui, MySQL Community Server. Esse aqui foi o servidor de comunidade e agora a gente vai usar então a ferramenta aqui, Workbench. A ferramenta Workbench ainda não está na versão 8.1, ela está na versão do 8.0 aqui, mas não é nenhum problema, vai acessar tudo certinho. Então vocês escolhem aqui a mesma coisa, tem para menos sistemas operacionais, a lista é menor, estão vendo? Mas nós vamos usar o nosso Windows, e aqui dentro então nós temos apenas a opção de Installer. Né? Eu poderia fazer por esse botão aqui, mas eu vou fazer nesse Installer para seguir o mesmo processo de antes. Ele tem 46 MB, clica no botão Download, baixa lá, eu também já fiz esse download aqui, ó, anteriormente para a gente apurar um pouquinho a aula, para não demorar demais. E aqui, então, vocês vão baixar o MySQL Workbench. Então, eu já fiz o download dele, já está para a gente ganhar o tempo aqui. Eu vou abortar a operação e vou fazer a instalação do Workbench. Então, eu escolhi a pasta de downloads novamente no meu computador. Está aqui ele, ó. E instala ele, inicia o processo de instalação. A tela é bem parecida com a anterior, vem um aviso de boas-vindas aqui, clica no Next, ele vai ser também instalado na pasta de Program Files, MySQL, né? E clica em Next e a versão completa. Poderia fazer a custom se vocês quisessem escolher alguma coisa para não instalar, mas é apenas o atalho que vocês podem desmarcar aqui. Então, vamos deixar tudo marcado, vamos para o Next, e aí está tudo pronto, a pasta de destino será essa aqui, e fazemos a instalação.
Novamente ele está fazendo a checagem do meu computador, verificando espaço em disco, verificando se pode fazer instalação, verificando algumas permissões iniciais. E essa instalação demora um pouquinho mais, porque é uma instalação de um produto .NET. Né? O MySQL foi escrito em linguagem C, mas o Workbench, por ser uma interface gráfica, né, ele utiliza de recursos do Windows e ele foi escrito então em .NET. Demora um pouquinho mais, mas também não é tão demorado, já está quase pronto aqui. Já está no processo de cópia de arquivos. Apenas precisamos esperar que essa instalação se finalize. Vou fechar aqui a telinha enquanto isso. Olha que legal, completo. Já vem a opção aqui para, se você quiser marcar e rodar ele agora, né? Vamos deixar isso aqui marcado. Ele vai executar quando eu clicar no botão Finish. Então ele fecha o instalador e por padrão já abriu aqui o Workbench no meu computador. Como eu já tinha algumas instalações anteriores aqui feitas, eu vou deletar elas aqui. Você deve ver uma tela mais ou menos parecida com essa minha aqui, né? E aí, para a gente criar a nossa primeira... Ele é um cliente de banco de dados que permite fazer a administração e também permite fazer desenho de diagramas. Nós então vamos, nesse cliente, fazer o registro de uma nova conexão de um servidor. Você pode conectar com um servidor do mundo inteiro, num servidor da Amazon, num servidor do Google, em qualquer local utilizando essa ferramenta. É muito legal porque ela roda em cima do TCP/IP. Você só precisa do IP da máquina, o nome do host que esteja público na internet para fazer o acesso, ter aberto o firewall e a porta e a credencial de banco e você acessa o banco de dados do outro lado. Bom, seguindo então o nosso processo aqui, nós vamos conectar comigo mesmo em localhost. Então, vou usar esse mesmo IP. A porta, lembram que eu usei a porta 3306 na instalação? E ela é informada aqui durante a conexão. O nome do usuário por padrão é o root. E aí vocês clicam em Storage in Vault, ele vai armazenar a senha. Lembram que eu coloquei a mesma senha e o nome do usuário iguais. Então é root e a senha também é root. Vou clicar OK. E se tudo funcionar, vocês podem testar a conexão. E ele dá um aviso aqui, porque versões de MySQL 5, 7 e 8, né, está em incompatibilidade, mas tudo bem, só segue. E a porta aqui foi testada, fizemos uma conexão com esse computador na porta 3306, root, e aqui o protocolo que deu tudo certo. Né? O SSL está habilitado, o algoritmo de criptografia que foi usado, e aqui o aviso que nós tivemos sucesso com a conexão feita, né? Então, tudo certo, deu certo a conexão, a gente já pode clicar OK, e agora a gente vai... faltou o nome da minha conexão aqui em cima, eu vou colocar MySQL 8.1. Pronto, esse aqui é o nome da minha conexão, com o meu servidor de MySQL. Como gravou a senha, quando eu clicar nesse botão aqui, automaticamente eu vou conectar com o banco e não pede a senha de conexão. E aqui, como no momento da instalação do servidor, eu marquei aquelas opções de Sakila e Word, e os bancos estão aqui, ó. As tabelas desse Word e a tabela do Sakila, que estão aqui. Vamos verificar então como é que a gente faz explicar rapidinho essa ferramenta, né? Então, o Workbench, ele tem aqui o Home, onde eu escolhi a minha conexão. Poderia registrar mais uma conexão com outro servidor. A abinha que demonstra em qual seção de servidor eu estou trabalhando. Os esquemas que estão dentro do meu banco de dados. Então, quando você criar um banco de dados, né, ele é chamado de esquema aqui dentro. Para criar um banco de dados novo, você pode usar Create Esquema e colocar o nome do banco aqui como novo banco, ou então ERP, curso, o nome que você queira que o banco tenha. E aí você também pode escrever o comando. Né? Você vai usar um script aqui, que temos um botão para você escrever o script. Escrever um banco de dados é muito simples, usa o comando create database e o nome do banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de demo, ponto e vírgula. E aí, quando roda, o sistema executa e constrói um banco de dados dentro do teu computador. E ele está disponível, ó, vou clicar em refresh, e o demo está disponível.
E agora você poderia estar criando tabelas aqui dentro. E aí vem e cria uma nova tabela. Create Table. Então, né, vamos fazer aqui pelo Wizard, criar tabela pessoa. E aí tem umas opções aqui que fica sem espaço a tela, tá vendo? Clique aqui nessas ferramentas e você ganha um espaço da tela. Vou maximizar para poder visualizar. Então já vem aqui o meu ID da pessoa, já marco que é uma autoincremento, que é chave primária, já coloco o campo nome, já escolho o tamanho desse nome, 50 caracteres, e clico no botão aplicar e o sistema me mostra então esse interessante do Workbench, que ele me mostra a construção de o comando DML de construção, né? Desculpe, DDL de construção da tabela. Então, se eu não clicar no aplicar, vou abortar tudo isso aqui, ó, e eu colocar esse comando aqui no script, no lugar desse create database, agora eu já posso então executar esse comando aqui, ó. Seleciona ele, executa e escondi aqui o terminal e ele já criou a tabela aqui para mim, tá vendo? Então aqui temos uma nova tabela. Ela não aparece porque quando você roda o script, ele não atualiza a IDE. Então clica nesse botãozinho e a tabela pessoa está aqui. Como é que a gente visualiza os dados da tabela? Simples, clica aqui, ó, e nesse terceiro botão, passa o mouse em cima, aparece os botões, clica no terceiro botãozinho, que é a table, e já aparece aqui o nome, eu já posso pôr uma pessoa, então vou pôr aqui o Marcos. E aí vou clicar no botão aplicar, para que grave no banco de dados. Ele está fazendo em memória a alteração, Pedro, Roberto, mas essas alterações ainda não estão no banco de dados. Elas vão ir para o banco de dados quando você clicar no botão aplicar. Nesse momento ele monta o insert e ele aplica a alteração. Então, nossos registros agora estão gravados no banco. Eu vou novamente abrir a query, né? Sempre abre uma nova guia, estão vendo? Ó, às vezes as pessoas esquecem de fechar as guias, né? É uma boa sempre estar com menos guias para economizar a memória do computador. E aqui está o nome das pessoas que eu acabei de cadastrar, Marcos Pedro Roberto, e está salvo no banco. Então, tudo funciona perfeitinho. Agora você já pode construir seu banco de dados, migrar seu banco de dados e fazer aquilo que você quer. Facinho, né? Gente, até a próxima.